E vamos agora falar sobre saúde, porque você sabia que aqui no Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos possuem níveis de colesterol elevados? É um dado alarmante. E esse é um risco real para várias doenças cardiovasculares. E o mais importante é que dá sim para combater esse aumento com mudanças no estilo de vida. E é sobre isso que nós iremos conversar agora com a Gláucia Duarte, que é endocrinologista. Seja bem-vinda, Gláucia. Muito Prazer obrigada. em recebê-la. É sempre bom estar aqui com você, com Prazer o pessoal é de nosso. casa. Acho que podíamos começar explicando o que é colesterol, porque Muito falamos bom. tanto sobre isso, mas muitas pessoas não sabem o que é o colesterol. Mas você sabia que amanhã é o Dia Internacional do Combate ao Colesterol? Sabia sim, data importantíssima. Super importante, né? O colesterol, na verdade, não é nada mais que um pedacinho de gordura que a gente adquire pela alimentação ou mesmo produzido pelo fígado grudado a uma proteína. Ele é uma lipoproteína, então. Então, um pedacinho de gordura que se liga a essa proteína e vai para o sangue. E aí tem vários tipos de colesteróis, não é? O colesterol que a gente fala, o nome dele é um colesterol de baixa densidade, né? Que a gente apelidou ele de colesterol ruim, que é o LDL. E o colesterol bom, que é o de alta densidade. O que cada um deles faz no nosso organismo? O vilão e o mocinho? O herói, né? O H de herói, então. O vilão, ele na verdade sai do fígado e ele vai fazer seus afazeres, na verdade, suas funções no organismo. Porém, se ele está muito elevado, se tem muito dele, ele pode depositar, por exemplo, nos vasos sanguíneos. E o HDL, que é o nosso herói, né? Que é o nosso colesterol bom, ele protege e ele vai removendo todo esse excesso de colesterol ruim que existe e leva de volta para o fígado. Então, um sai do fígado, vai para o organismo, o outro tenta equilibrar, né? Trazendo o que é de excesso para o fígado. Um combate o outro, então. Na verdade, equilibra o outro. Certo. Porém, o colesterol, ele é uma molécula necessária. Né? O colesterol em si, a gordura, ela cuida de alguns processos no organismo super importantes. Por exemplo, toda a membrana celular tem um pouquinho de gordura. Então, cada uma das nossas células precisa de um pouquinho de gordura para formar a sua membrana. Os hormônios, por exemplo, são aqueles que precisam de gordura também para a sua constituição. Então, eles têm o seu papel, o colesterol ele é importante. O problema é quando existe esse desbalanço. E aí, esse LDL, que é o colesterol ruim, ele vai se depositando na artéria, né, nos vasos. Eu lembro sempre para o meu paciente que o vaso é como se fosse um tubo de PVC. Sabe? A nossa artéria é assim. E aí, se a gente vai juntando ali na parede aquele tanto de coisa ou aquele tanto de gordura, no caso aqui, como mostra, esse fluxo de sangue, ele vai diminuindo. E colesterol alto é uma doença assintomática? Quais são os perigos de se ter um colesterol alto, o vilão, no caso, né, e não saber? Pois é, o colesterol, a hipercolesterolemia ou a dislipidemia, que é a doença do colesterol alto, realmente ela é totalmente assintomática. Eu acho que já aí o nosso primeiro alerta, né? Porque a gente não sabe, a gente detecta por exames. Somente por exames de sangue, então? Sim, e eu acho que o pior de tudo isso é que ela traz doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. Por exemplo, na parte do coração, ela pode trazer infarto, ela pode trazer a doença coronariana, ela pode trabalhar com insuficiência cardíaca, trazer uma piora da insuficiência cardíaca. E na parte cerebrovascular, ela pode trazer o derrame ou o acidente vascular cerebral, que a gente chama isquêmico, que é aquele ligado à diminuição de fluxo do sangue dos vasos. Então, todas esses problemas, eles também, lógico, não são todas as pessoas que têm, existem grupos, né, prioritários para isso, existem grupos que estão mais afeitos, que têm uma maior chance de desenvolver essas complicações do colesterol alto. Que grupos são esses? Esses grupos são aqueles mesmos grupos que a gente conversa quando tem doenças crônicas como diabetes, né? Então são as pessoas que estão fora do peso ou sobrepeso, são as pessoas que têm na sua família parentes de primeiro grau com problemas de colesterol. Então é algo hereditário também, o colesterol alto.
sim, ele tem sim um componente genético, um componente hereditário. Pode ser só hereditário? Pode. Pode ser só porque a pessoa tem uma má alimentação, que é outro fator de risco, que ela seja sedentária? Sim, também pode. Pode combinar as duas coisas, que geralmente é o que acontece? Sim, pode combinar também as duas coisas. Inclusive, vamos hoje falar também sobre alimentação para auxiliar você a incluir alimentos que vão ser bons para o seu colesterol. Perfeito, porque uma dieta inadequada é um fator de risco. Eu consigo controlar o colesterol sem medicamento, somente mudando hábitos de vida? Depende. Se você tiver uma condição não tão alta de colesterol, ou ele não for um colesterol familiar com níveis muito elevados, sim, você consegue com uma boa alimentação, se exercitando todos os dias, dormindo bem, não tendo estresse crônico. Difícil isso, hein? Muito difícil. Todos esses fatores combinados, cuidando do diabetes, se for uma pessoa com diabetes, cuidando do triglicerídeos, que é outra parte da gordura que a gente usa para energia, para guardar nossa energia, mas que também, se está descompensado, ele começa a depositar no fígado, criando fígado gorduroso, por exemplo. Então, todos esses fatores têm que estar muito bem equilibrados, muito bem controlados, e aí sim você consegue controlar só com esse tratamento não medicamentoso. Uma vez que eu tome remédio, é para a vida inteira ou é possível tomar, estabilizar e interromper o tratamento? Excelente essa pergunta. Na verdade, quando a gente dá de 3 a 6 meses, viu que aquela pessoa com tratamento não medicamentoso não respondeu bem, a gente vai sim iniciar as medicações. Essas medicações, elas trabalham para que não haja produção do colesterol ruim, basicamente isso, né? A gente ainda não tem nenhuma medicação que seja tão boa, por exemplo, para subir o colesterol bom, não é? O exercício físico faz isso, então a gente une as duas coisas. Começou a medicação, dependendo do que for a causa dessa dislipidemia, dessa doença, você vai ter que tomar realmente esse remédio para a vida toda. Por exemplo, é uma causa genética. Todos os seus familiares têm. E você é uma pessoa com risco, uma pessoa com diabetes, uma pessoa que tem uma doença cardíaca prévia, possivelmente você ficará a vida toda tomando a estatina para manter esse LDL controlado. E falando de estatina, muitas pessoas interrompem o tratamento ou não querem tomar estatina porque acreditam que a estatina causa demência. Tem alguma relação? Então, esse é um mito, né? Saíram alguns estudos, ainda que não foram tão bem comprovados, que a pessoa teria uma perda de memória ao uso de estatina. E isso foi posto por terra. Por quê? Você ter o colesterol alto pode atrapalhar, como eu falei, o fluxo sanguíneo cerebral. E isso ajuda nesses processos de desenvolvimento de déficit da cognição, né? E da demência. Ele aumenta a chance. O colesterol alto, não a medicação. Não. Então, você tomando a estatina é o contrário. Você estaria prevenindo esse aumento de colesterol. E aí, consequentemente, esses problemas cerebrovasculares. E qual que é a relação de colesterol alto com AVC? Então, o colesterol alto em si, o LDL, ele diminui o fluxo, por ele estar presente na parede, ele já causa uma inflamação naquele local e dificulta a oxigenação do tecido. O AVC isquêmico é uma diminuição, um corte naquela irrigação sanguínea daquela parte do cérebro, e essa parte passa a ser disfuncional, não funciona mais. Então, quanto maior a quantidade de colesterol ou ele muito mal controlado, a chance de acontecer essa deposição e esse fluxo ser interrompido é maior. Enquanto que, se você estiver muito bem controlado, usando a estatina no caso, possivelmente, se você tem um processo que está se iniciando, aquele processo, ele vai estagnar, ele vai parar ali. E mesmo quem utiliza medicamento precisa manter uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas. O medicamento não suprime tudo isso, claro, não substitui tudo isso. Isso mesmo, falou tudo. Essa é a mensagem boa, é que a gente tem que fazer as duas coisas juntas. E, aliás, eu sempre digo, o tratamento não medicamentoso, ele é tão importante quanto o medicamentoso.
Muito obrigada, doutora. Vamos seguir falando sobre isso, com dicas para que você una, né, esse conhecimento com medidas práticas. E você encontra mais informações no @ADJDiabetesBrasil. @ADJDiabetesBrasil. Volte sempre, é um prazer Muito recebê-la. obrigada, bom estar com vocês.